Igreja, boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite para você que nos ouve também nesta noite, que tem nos acompanhado, tem nos assistido, tem dividido conosco esses momentos preciosos de estudo da palavra, esses momentos onde nós desfrutamos do conhecer a Deus, para que não pequemos contra o Senhor por falta de conhecimento. Meu nome é Edson Chaves e estou aqui para te abençoar, para abençoar um povo que Deus tem nos confiado, abençoar a sua vida. Eu deixo um forte abraço, um abraço caloroso mesmo em cada um de vocês que nos acompanham agora ao vivo. E para você que vai nos assistir, sinta-se amparado, abraçado e saiba que o Senhor Jesus te ama. Por isso esse estudo está chegando até você. Mesmo em dias difíceis, nós temos investido com poucos recursos, está tudo improvisado, improvisamos uma tela, mas tudo isso é para poder estar mais perto de você, para poder te abençoar. Vamos falar com o Senhor? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esta noite. Mais um dia que o Senhor fez por nós, então nós nos alegramos e nos regozijamos nele, Senhor. Te agradecemos também pelo teu cuidado para conosco, pelas tuas provisões. Te agradecemos, ó Deus, porque temos saúde, temos atravessado esses dias difíceis, ó Deus, completamente saudáveis, ó Deus, e aguardando no Senhor, até que possamos novamente retomar nossas atividades, retomar a nossa caminhada, a nossa jornada, Senhor. Pai, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia, Pai querido, de governadores, de prefeitos, Senhor, que não estão sendo honestos, Pai, com as pessoas que os elegeram, com as pessoas que depositaram neles uma confiança, Senhor, dando a eles o seu voto. Tem misericórdia de nós, da tua igreja, Senhor Deus. Mobiliza-nos, ó Deus. Move-nos, Senhor. Pai, incomoda-nos, ó Deus, de modo que possamos reagir de uma maneira positiva, Senhor, a tudo isso que vem acontecendo, Pai. Muitas pessoas, ó Deus, estão precisando do testemunho da tua igreja neste momento. E nos ajuda, Senhor, eu te peço, a testemunhar a graça que nos alcançou, a testemunhar, Pai querido, a salvação que temos no Senhor, a testemunhar, ó Deus, a vida eterna que temos contigo, Senhor Deus, e que nada neste mundo pode nos separar do teu amor, Senhor. E eu te louvo, eu te agradeço e exalto o teu nome por este momento. Toma a direção desse estudo, Senhor. Toma a direção, Pai. Tudo é para ti, Senhor. E eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos louvar ao Senhor? Eu quero duas canções essa noite. Primeiro é uma canção de um irmão que, verdade seja dita, a gente tem que dar honra a quem é honra, chama Marcelo Leles. Ele é o autor dessa canção que a gente vai cantar agora. E vai abençoar muito a sua vida, muito. É um louvor muito bonito mesmo. São as misericórdias do Senhor, né? Fala das misericórdias do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Consigo contar as estrelas que estão no teu céu. Não consigo contar as tuas misericórdias. Elas são como grãos de areia no fundo do mar. Senhor, eu não consigo contar os grãos de areia na praia. Não consigo contar as estrelas que estão no teu céu. Não consigo contar as tuas misericórdias. Elas são como grãos de areia no fundo do mar. Ó meu Senhor.
coração, por isso eu te louvarei enquanto viver. Incontável será o meu louvor, incontável será o meu louvor, incontável será o meu louvor. Glória a Deus. Aqui viemos te adorar. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Jesus. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração e as nossas vidas no altar de Deus, confirma as nossas orações. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o seu poder. Nos levantamos para o seu louvor, Jesus, Senhor, Rei, Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração e as nossas vidas no altar de Deus, confirma as nossas orações. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração e as nossas vidas no altar de Deus, confirma as nossas orações. Nas nossas vidas no altar de Deus, confirma as nossas orações. Aleluia. Vamos lá, vamos para a aula agora. Então eu saio de cena. Os irmãos, por enquanto, ficam apenas ouvindo a minha voz. Também quero dizer que a gente está trabalhando para fazer uma videoaula muito bem elaborada, bem montada, onde a gente fica com uma imagem lateral e os irmãos, então, a gente pode interagir mais durante a live, tá bom? A gente vai apagar a luz, eu vou ficar aqui no cantinho, vocês vão me ouvindo e vamos acompanhando juntos, tá bom?
Deus, então, vamos para a lição. Um minuto, por favor, meus queridos. Um minuto, por favor. Passando aqui, né? Acidentes acontecem. Eu pensei na tomada, desliguei o data show. A gente está ligando já, rapidinho, a gente já vai ajustar. Ok. Problema sanado. Vamos então para a lição. A gente, só para recapitular, na aula passada, a gente fechou falando a respeito do coração de Paulo, né? Que era a preocupação dele em enviar Timóteo, para Timóteo ensinar, para consolidar, para exaltar a fé, para que os tessalonicenses fossem encorajados a permanecer, ainda que sob perseguição que eles estavam enfrentando. Agora, a gente já começa falando do retorno de Timóteo. Então, Timóteo ficou um tempo lá com os tessalonicenses e agora retorna Timóteo para Paulo, trazendo um relatório, e agora a gente entra na lição propriamente dita, né? Então, no calor da perseguição, Timóteo foi enviado. A sua missão, como a gente já viu, era ensinar e exortar para que os tessalonicenses permanecessem no perseverar de sua fé. Essa era a grande missão de Timóteo. Porque havia de certa forma, um medo em Paulo de que eles pudessem pensar que Deus estaria os rejeitando, os reprovando, ou até mesmo os castigando por eles estarem fazendo alguma coisa de errado. Lembrando que Paulo passou no máximo assim, chutando bem para o alto, 1 ano junto deles, mas muitos estudiosos e muitos comentários que eu li diz que Paulo passou de cerca de entre 1 a 7 meses com os tessalonicenses. Então, pouco tempo, uma igreja que estava formada há 2 anos, né, porque Paulo teve lá, depois nessa mesma igreja, mas o tempo de Paulo lá não foi muito longo, E graças ao bom Deus, tudo quanto Paulo semeou, caiu numa terra fértil e gerou vida. Então nasce uma igreja temente a Deus, uma igreja encorajada a sofrer pelo Evangelho, uma igreja que entende o valor de padecer pelo nome de Jesus. Não que o Evangelho seja somente cargas, lutas, mas todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. As áreas são as mais diversas, às vezes está na área da família, às vezes está na área do trabalho, pelo testemunho, às vezes dentro da própria congregação. Isso varia muito, né? Varia muito. Nós, no Brasil, embora o Brasil seja um país laico, um país que tem bastante liberdade de expressão religiosa, mas os cristãos, crentes evangélicos, confessos, não os nominais, mas os confessos em Cristo Jesus, sofrem pressão, sim. A gente sofre um tipo, não sei se teríamos uma escala para isso, seria bem branda, mas há situações e há momentos que a gente sofre-se uma certa rejeição, a gente sofre-se um certo descaso, a gente sofre-se pela má vontade de fazer algumas coisas, a pedido, né, nosso e tal. A gente percebe isso, a gente sente isso. Mas nada que se compare à perseguição que a igreja vive nos dias de hoje, no país muçulmano, e nada que se compare à perseguição que os tessalonicenses também estavam sofrendo. Bom,
Timóteo lembra os Tessalonicenses que sofrer é natural, faz parte, está no pacote. Muitas pessoas, quando vêm para Jesus, elas não avaliam o ônus da decisão. As pessoas querem apenas o bônus do negócio. Poxa, vida eterna, vou morar no céu, vou andar em ruas de ouro. Muito lindo isso. Vou ser filho do dono do ouro e da prata. Meu pai vai me dar de tudo. Não é bem assim. A gente sabe que vamos conquistar muitas coisas em Cristo e vamos ter que deixar muitas coisas de lado por Cristo. Então, Timóteo explicava para eles que não há nada de estranho nisso, em sofrer algum tipo de pressão ou perseguição é professado. Mas que isso também não é uma razão para que causasse algum tipo de inquietação nos Tessalonicenses. Então não é motivo também para que eles ficassem desesperados, ficassem aflitos, sentissem vontade de desistir. Nada justificaria a desistência. Abra comigo, por favor, lá em Atos 17, versículo 3. Vamos abrir lá em Atos 17, 3. Para ficar bem entendido o 3, a gente vai ler do 1 ao 3. Bom? Atos 17, 3. Amém? Diz assim: Paulo, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo Jesus que vos anuncio. Então, há algum tipo de sofrimento no Evangelho? O Evangelho é puro sofrimento, pastor? Não, não é. O Evangelho é uma chamada à miséria, à pobreza? Não. Nós estamos falando. Não é isso que nós estamos falando. Há muitos de nós extremamente bem-sucedidos, e eu louvo a Deus por isso, e profetizo que você seja bem-sucedido em tudo que tu faças, inclusive no Evangelho. Não só no trabalho, principalmente no Evangelho. Principalmente sobre a graça. E um elemento essencial da mensagem dos apóstolos para os Tessalonicenses foi o sofrimento de Cristo. Então era importante que Timóteo deixasse eles a par disso com naturalidade, com tranquilidade, com clareza, sem tabus, sem promessas falsas. Né? Há sofrimento, há algum tipo de sofrimento. A gente precisa abrir mão de algumas coisas. A gente percebe também aqui em Atos 17, no 6, que eles foram, vamos lá, olha, o 6. Porém, isso aqui, os judeus juntaram uma turba lá no meio da multidão, e o texto já diz assim, né? Dentre a malandragem, ajuntaram uma turba e alvoroçaram a cidade e foram na casa de Jasón, onde estava Paulo e Timóteo, para tentar puxá-los para fora, lixar, bater, qualquer coisa do tipo. Né? Então, assim, eles foram recebidos com bastante rejeição na cidade de Tessalônica também. Já haviam sido em Filipos, já haviam sido chicoteados, chibatadas com varas, já haviam sido presos, não desistiram. E é uma coisa para pensar, né? Quantos de nós, de repente, tomaríamos aí umas 27 varadas nas costas, nas pernas, pegando nádegas, e ainda teríamos coragem de continuar anunciando o Evangelho? Não temos que pensar nisso? A gente precisa pensar nisso. São os ônus, e eles precisam ser contabilizados. A gente, no Evangelho, quando vem para o Evangelho, a gente não conta só com bônus. O bônus maior, vida eterna em Cristo Jesus. Mas existem ônus também, por servir a Jesus. Disse na semana passada que muitas coisas na vida do crente, ele não vai poder fazer porque ele está com Jesus. Mas muito mais coisas ele só vai poder fazer porque ele está em Jesus. Então eu penso que o nosso bônus é muito maior do que o ônus que nos é requerido.
Bom, Paulo trazia consigo as marcas da vergonha, do tratamento que lhe puseram em Filipos. Ou seja, as marcas vergonhosas do tratamento que lá em Filipos ele sofreu. Lembrando que em Filipos ele tomou as chicotadas de vara, estava preso, mas ele fala disso não com um pesar. Isso é uma coisa maravilhosa no apóstolo Paulo. Não é com pesar que Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre isso com serenidade, com tranquilidade. Paulo fala sobre isso com regozijo. Paulo fala sobre isso com uma certa satisfação, um certo prazer. E não tem nada a ver com masoquismo, é prazer de ser digno, de ser humilhado, ultrajado, ter o corpo violado por varas, por chicote, pelo nome de Jesus. Há muitas religiões, meus irmãos, que as pessoas morrem literalmente por aquilo que creem. Não temem a morte. Eles realmente creem naquilo que lhes é ensinado, naquilo que eles confessam. E há certa coragem de dar a vida por aquilo que eles creem. E isso também é uma coisa que a gente precisa repensar. Tem um clássico, né, no mundo cristão, em todos os lugares eu penso, que as pessoas dizem assim: ganha bem, tem um bom trabalho, tem uma boa casa, tem um bom carro, viaja, faz viagens. É fácil. Aí é fácil dizer que ama Jesus, é fácil dizer que está tudo bem, é fácil dizer que está feliz. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. O que a gente não pode dizer é que os nossos irmãos que desfrutam disso não teriam fé para suportar se não tivessem. Mas a gente tem que pensar. Essas coisas são para a gente refletir mesmo. Será que se eu olhasse na minha despensa, tivesse faltando arroz e feijão, eu teria alegria de sair na rua e dizer que Jesus Cristo é bom, que é Jeová Jireh, que provê, faltando em casa? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que se de repente você batesse numa porta de emprego e o teu entrevistador, na entrevista, notasse o seu caráter e te fizesse a seguinte pergunta: você é crente? Você é cristão? Você diz: sim, eu sou crente. Ah, mas crente aqui não dá certo, eu vou ter que te dispensar. Será que você... Não, mas espera aí, eu vou na igreja só aos domingos, eu não sou... Será que a gente não ia dar aquele jeitinho? Não ia dar aquela arranjada, aquela arrumada? É isso que a gente precisa avaliar. Isso tem que estar muito nítido, muito claro no nosso coração. Ok? E assim, e lembrar, meus queridos, que essa situação pandêmica vai passar, então não vai perdurar. Mas também não se esquecer que outras virão. Os sinais dos últimos dias. Então outras virão. E a gente não pode simplesmente achar que depois que a gente atravessar isso, vai virar tudo um mar de rosas. Outras virão. A gente tem que estar preparado para o pior. Eu falei também na primeira lição, na abertura do capítulo 1 dessa lição. Não há nada catastrófico ou, por mais terrível que seja, que aconteça no mundo, que venha a ser uma surpresa para nós. Porque de tudo e de todas as coisas nós estamos muito bem avisados. Muito bem avisados. Eu gosto muito de 2 Pedro. Deixa eu abrir aqui
Deixa eu ver onde que está primeiro. Eu acho que é 2 Pedro. Deixa eu ver aqui. Tem um texto muito bonito aqui em 2 Pedro, onde Pedro traz a lembrança que nós já temos a mente esclarecida. Quer ver? Deixa eu achar aqui rapidamente. Já vou lá. 2 Pedro 3. Diz: esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente já esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Então a gente já sabe do que está previsto, a gente já sabe do que vai acontecer, coisas futuras, quanto a essas coisas escatológicas que já estão muito claramente relatadas na Bíblia. Então, a sugestão é andar direito com o Senhor. Está afastado? Se reconcilie. Está vivendo iniquidade? De um pecado? Dobra teu joelho. Dobra agora durante a lição precisa provocar isso na gente. Dobra teu joelho agora, fala: Senhor, olha, eu me livro desse pecado, me ajuda, Espírito Santo me ajuda, e vamos caminhar, vamos ficar de pé. Mas, aproveitando que a gente está em 1 Pedro, em 2 Pedro, vamos então em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Porque, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha que coisa bacana, né? Então, que processo de transformação passou Pedro, e olha que aqui não tinha muito tempo depois da morte de Cristo, não. Essa carta de 1 Pedro deve ter sido escrita talvez que no máximo uns 50, 60 anos depois da morte de Cristo. Tirando 33, uns 30 anos. Não tem muita coisa. Olha o crescimento desse homem. Continuando. Isso por quê? Porque ele teve um relatório positivo de Timóteo. As provações não são permanentes. Então ele está dizendo, olha, eu passei por isso tudo, mas passou, atravessou. Porém, as provações, elas consolidam uma disciplina necessária na vida do crente em Jesus. E isso é fato, queridos. As provações consolidam disciplina necessária à nossa vida. Por que mais? A gente busca mais. E por que a gente é assim? Por que a gente é tão volátil? Por que a gente é tão inconstante? Por que a gente é tão cheio de altos e baixos? A gente deveria de ser mais fervorosos. Mais fervorosos. É o que está lá em Romanos 12. Perseverante na oração, fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Ser fervoroso. Então as provações não são permanentes, mas consolidam uma disciplina necessária na vida do crente em Jesus. Consolidam uma disciplina necessária na vida do crente em Jesus. Comprovam
a realidade da nossa fé e separam os crentes verdadeiros dos que apenas nominalmente confessam ser cristãos. O que é isso? É aquela pessoa que vai à igreja aos domingos quando vai. Há um modelo religioso que entrou no meio evangélico que é o crente que ele é domingueiro. Quando vai. Quando vai. Não tem compromisso no culto de oração, não tem compromisso no culto de ensino bíblico, não tem compromisso nem com os filhos de levá-los à escola bíblica, mas na hora que o negócio aperta, aí ele lembra que ele tem um Deus, aí ele lembra que o Deus é poderoso, aí ele lembra que o Deus é amor, aí ele lembra que Deus é justiça, ele lembra que Deus é provisão. Então, assim, aí é muito fácil. É muito fácil. E Deus está vendo isso. Prova os corações. Conhece a imaginação, conhece os pensamentos. Esquadrinha o entendimento. Esquadrinha o entendimento. Então, é necessário que a nossa fé seja confirmada. É necessário que a nossa fé seja confirmada. Lá em 1 Pedro ainda, vamos ler do versículo 3 até o versículo 7. Olha que interessante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imerecível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Olha que coisa interessante. Então, nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado em fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Então a luta, a privação, as dificuldades, as perseguições precisam e servem para depurar e para confirmar a nossa fé, que é muito mais preciosa do que um ouro refinado, que é perecível, mesmo aquele que é depurado em ouro. Perdão. Então é muito forte e é animador. É animador porque nós podemos desenvolver tamanha fé. Nós precisamos e temos que nos apoderar daquilo que nos é disponível pela graça. Tudo aquilo que nos está disponível pela graça, nós temos que nos apoderar. A igreja de Tessalônica, ela assumiu essa responsabilidade. E mesmo diante de luta, de privação, de perseguição, eles se mantiveram firmes. Firmes. Aqui também está retratado um exercício que se recusa, de uma pessoa que se recusa a recuar. É um exercício. Eu não vou recuar. Apesar de estar sendo atacado, essa é uma frequente imposição de Paulo. Ele não recua. É para aqueles crentes que dão aquela desculpa esfarrapada, chanchelenta, que diz assim, não, pastor, a gente tem que ir, porque se a gente se posicionar, o inimigo se levanta e a pessoa fala tanto do diabo, tão pouco de Deus, que a gente fica até confuso. Peraí, mas quem que você serve? Quem que você serve? Você serve a Deus, ao Todo-Poderoso. Satanás já foi condenado, meu querido, desde o princípio do firmamento.
desde o princípio, quando ele quis ser igual a Deus, assentar-se no trono de Deus, foi lançado fora, ele e os seus anjos. Então essa conversinha de que o inimigo vai se levantar, ele já se levantou, ele está reinando aí. Mas e nós? Vamos em frente, assumindo uma postura de não recuar, ou vamos ficar coagidos, acuados, amedrontados, ao invés de nos atarmos pela fé daquilo que nós pregamos? Não é verdade? E quando falo isso, não falo de ninguém tentar a Deus não, meus irmãos. A gente pode tomar os devidos cuidados, usar a máscara ao entrar em lugares fechados, passar álcool gel na mão quando cumprimentar as pessoas, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora, ficar encarcerado e deixar o poder de Deus, a glória do Senhor, do lado de fora, isso não, isso nós não podemos não. Não é para isso que nós fomos levantados. Não é isso. Essa igreja era ameaçada dia após dia. E lá em Atos já relata, eles tentaram invadir a casa de Jason, depois que Paulo saiu, Jason ficou livre de perseguição. Não, certamente não. As distintas mulheres que se converteram nessa cidade estavam livres de perseguição? Certamente não. Então, a gente precisa seguir em frente. Você precisa negar-se a si mesmo. E hoje nas igrejas está cheio de crente que não faz isso porque não gosta, não faz aquilo porque não se identifica, não faz aquilo outro. Está cheio disso, meus irmãos. E eu estou orando para que Deus mexa conosco nesse aspecto e sejamos uma igreja que façamos o que é necessário quando necessário. Temos que ser homens e mulheres neste nível, fazer o que é preciso e o que é necessário quando preciso e quando necessário. A gente ainda está muito cheio da gente. A gente ainda está muito cheio das nossas manias, das nossas esquisitices. E certamente, isso é uma barreira, de alguma forma, na proclamação do Evangelho. E nós precisamos romper. A nossa fé está sendo provada. E a gente canta, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Olha aí. Olha a fé sendo provada. Olha a fé sendo provada. Olha a fé sendo posta em prova. Então a coisa é séria. Às vezes parece, pastor, você quer dar um grau? Não quero dar grau não, meus irmãos. Já basta o que nós estamos enfrentando. Mas o que eu quero é encorajar você a se apoderar daquilo que nos foi dado lá na cruz. Tomar posse disso, isso é nosso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Vamos seguir. Ainda falando da alegria do apóstolo. As provações, as perseguições, as lutas, elas oferecem-nos a oportunidade de consolar e encorajar os que estão enfrentando problemas. Será? Será? Está escrito. Mas eu vivo? É isso que eu estou tentando falar, meus irmãos. Eu digo para os irmãos diante do Senhor, a minha alma está borbulhando. A minha vontade é gritar aqui e dizer para você, acorda em nome de Jesus.
Vamos despertar amanhã diferentes. Vamos entregar uma palavra de consolo, de força, de ânimo, de coragem para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Vamos mudar a nossa postura, vamos permitir que eles olhem para nós e vejam, olha aquela casa, olha aquela casa. Olha aquela irmã, olha aquele irmão. Olhar para nós como exemplo. Olhar para nós e sentir vontade de fazer igual, porque sentem bênçãos, provisões e sentem o amor do Senhor por nós. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 1:4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 4. Porque durante o Sermão do Monte, o Senhor Jesus deu bastante lição, ensino, doutrina para os seus discípulos. E uma delas, ele disse assim, olha, de graça recebestes, de graça dai. E uma das coisas que nós recebemos quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, está aqui no versículo 4, é que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Será que Deus faz? Deus faz. Mas será que nós estamos nos apoderando disso e duplicando isso na vida de outras pessoas? Os multiplicadores. O Espírito, o Deus que habita em nós, nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, ele está falando aqui de uma certa pressão. Para alguns pode ser uma pressão até esmagadora. Pode ser durante o ministério, pode ser durante o período da vida. Pode ser algo que vem para enfraquecê-lo, para restringir, para te limitar, para travar seu ministério, ou até mesmo para acabar com a tua vida. Entretanto, não deveria nos importar. Não deveria nos importar. Nada que nos confrontasse neste nível deveria nos importar, porque Deus nos dá força para suportarmos todas essas coisas e para consolarmos com o mesmo consolo que nós recebemos de Deus. É sermos duplicadores. Nada mais do que sermos bons duplicadores. Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, que a perseverança é experiência, que a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Será que é isso mesmo? Será que nós vivemos nesse nível? Será que nós vivemos nessa dimensão? Eu vou ler de novo. Lembrando que, está falando aqui, que as lutas oferecem-nos oportunidade para consolar e encorajar os que estão enfrentando problemas. Então nós estamos todos sobre o mesmo problema. Estamos todos vivendo sob pandemia. Discutir política. Discutir porque um faz aquilo e outro não faz, não é a praia da igreja. Não é a nossa função. Não é a nossa missão.
Entrar em questões polêmicas não nos convém, embora nos seja lícito. Mas o que nos convém está exatamente aqui. É que nós não podemos, nós precisamos nos gloriar não somente nisto, no fato de também estarmos passando tribulação, no fato de também estarmos em casa, vivendo quarentena, mas nós bem sabemos que essa tribulação que estamos enfrentando produz perseverança. Será que tem produzido mesmo perseverança na sua vida? A perseverança, a experiência é a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado ou outorgado, como está aqui no texto. Então é isso que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia quando vemos e estudamos a igreja de Tessalonicenses. É exatamente isso. A perseguição também gera zelo. Zelo para que a gente propague o Evangelho. Zelo para que a gente pregue com mais avidez, com mais intrepidez, com mais motivação, mais coragem. E a gente não pode se descuidar disso. Se descuidar. Atos 4:29. A igreja orando. A igreja orando. Aqui, Pedro e João perseguidos pelo Sinédrio. Já estavam presos, já haviam sido soltos. E a igreja diz assim: agora, Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Mas nós não estamos vivendo isso. Eu me indispus com algumas pessoas. Uma indisposição por questão de opinião, de posicionamento cristão. Mas eu disse no comecinho, quando estavam para fechar as igrejas, que esse discurso de tomar cuidado com a nossa vida é muito bonitinho. Esse discurso de me cuidar para não infectar o meu irmão, isso aí é muito lindo, é muito bacana, plausível, legal. Mas essa não é a nossa preocupação. Essa não pode ser a preocupação da igreja. A preocupação da igreja é ir. A preocupação da igreja é onde tem medo, levar coragem. A preocupação da igreja é onde o inferno está fazendo graça, ela acabar. E lá no disjuntor e pum, com aquela bagunça. A função da igreja é estar junto dessas pessoas que precisam de palavra de encorajamento e que não tem ninguém do lado para dar um consolo. E muitas das vezes tem, mas as pessoas se acovardaram, se enclausuraram. Então, quando a gente cantar algumas canções, alguns louvores, a gente precisa pensar na letra. Porque, para que a gente não seja hipócrita de cantar o que não vive, de cantar o que não faz. E às vezes, queridos, a gente fica pensando assim, poxa vida, mas esse momento difícil, pastor, seria tão bom uma palavra profética, uma palavra que bombasse no nosso coração, uma palavra que funcionasse como um upgrade na nossa fé, que a gente ficasse motivado para o alto. Pois eu estou te motivando, te encorajando, saia. Não estou dizendo para você sair igual um desvairado, sem rumo, sem direção, mas você sai na rua, cumprimenta um que passa, cumprimenta outro, pregue para ele, diga, olha, Jesus te ama, olha, Jesus vai guardar a tua casa, vai guardar teus filhos, vai guardar tua filha. E com todo o cuidado que nós podemos tomar, até com uma distância, essa pessoa pode parar lá no meio da rua e você pode falar perto do teu portão. É isso que eu estou falando. Não deturpe o que eu estou dizendo.
Não construa nada em cima disso, porque eu não estou motivando nenhum tipo de desordem nem de desobediência, mas eu não posso concordar em ficarmos calados. Nós estamos muito calados. Muito calados. Atos 5. Atos, capítulo 5, um pouquinho à frente do que a gente estava aí. Vamos do versículo 27 ao versículo 29. Isso aqui é a prisão dos apóstolos, né? Trouxeram, olha que coisa interessante, isso, a gente tem que rever isso daqui, precisa rever. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sorte sobre o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram diante do Sinédrio, 70 anciãos, homens da lei, aí tinham escribas, saduceus, estavam todos lá, sacerdotes. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Pedro continua. Parece um discurso de afronta. Parece um discurso de rebeldia. Parece um discurso que está contrário às autoridades, e estava mesmo, mas não era de rebeldia, muito menos de afronta, era a mais pura verdade. E eu estou te dizendo nesta noite, a mais pura verdade em nome de Jesus: não se acovarde mais. Não viva de lives, não viva de pregações do YouTube. Viva principalmente pela leitura diária da palavra, pelas suas orações e pelas ministrações que os seus pastores têm labutado, garimpado arduamente para te levar a pastos verdejantes. É tempo de rever muitas coisas. Eu também disse no capítulo 1 de Tessalonicenses: tanto corremos atrás de coisas, tanto trabalhamos para juntar, para fazer, viajar, fazer, construir, ter, comprar. De repente Deus tira tudo. Te tira de perto das coisas que você tanto luta para adquirir, e te põe perto das pessoas que você tanto deveria lutar para mantê-las. Então repensa nisso. E é isso que nós temos que viver, igreja. Nós fomos separados para uma missão nesta terra. Missão que não pode ficar parada, congelada por alguns meses ou alguns dias, porque estamos vivendo um problema ou outro, uma crise ou outra, uma pandemia ou outra. Eu volto a falar com todas as letras. As coisas não vão melhorar. Claro, obviamente, essa pandemia vai passar, a economia vai dar uma respirada, mas outras virão. Está escrito, é necessário que assim seja para que o arrebatamento da igreja aconteça, para que o grande dia do Senhor aconteça. É necessário. Você não vai viver num mundo lindo, cheio de rosas, navios espaciais voando, os carros sendo substituídos por isso. Não vai viver isso. Dias terríveis, tenebrosos estão chegando. E esta igreja vivia sobre uma cerrada perseguição, sobre a perspectiva da volta do Senhor Jesus. É isso que os mantinha e sustentava.
trabalhe mesmo, é lícito. Sonhe mesmo, adquira mesmo seus sonhos, seus projetos, é lícito. Mas não viva por isso. Viva por Jesus, meu caro. Viva por Jesus, minha querida. Não viva pelas coisas. Viva pelas pessoas que Ele tanto amou. E uma vez que a alegria de Paulo se completa, e ele expressa isso bastante aí no capítulo 3, agora, por outro lado, Timóteo retorna. Então, finalmente, nós temos o relatório de Timóteo. Então, depois de recapitular a angústia e o que a igreja tinha passado, de fazer um paralelo com os Tessalonicenses, da vida que eles vinham levando, do proceder deles, com o santo proceder dos irmãos em Jerusalém, Paulo agora expressa a sua confiança com as notícias trazidas por Timóteo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 3, 5 a 7. Diz assim: foi por isso que já, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar a respeito da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, ou seja, temendo que eles caíssem, que não produzissem, que a igreja não vingasse e todo o trabalho de Paulo lá fosse em vão. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejamos muito vê-los, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca da vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vimos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graça podemos tributar ao nosso Deus no tocante a vós outros. Isso é maravilhoso. Não estava fácil para Paulo também. Estava sofrendo privações, estava sendo tribulado, não estava fácil. Não está fácil para ninguém, aliás. Não é verdade? Não está fácil. Até me lembrei do irmão muito querido, não está fácil para ninguém, pastor, falava para mim. E é verdade, não está fácil. Mas quem foi que disse que seria? Quem foi que disse que só seriam alegrias, glórias e vitórias? Quem foi que disse que não teríamos tropeços, que não teríamos angústias, que não teríamos problemas, que não teríamos aflições? Teríamos isso tudo nos foi muito claro quando o Evangelho nos foi apresentado. Mas o importante é que a gente se apresente como estavam eles lá. A fé firme, o amor constante, e guardavam lembranças do apóstolo, e com certeza essas lembranças eu reporto também aos ensinos e à doutrina apostólica que foi embutida no coração. O plano de Deus para resgate do homem, a obra e redentora do Senhor Jesus Cristo. E não restou para eles então outra opção, senão receber Jesus. Coisa interessante ainda no tocante à fé. Timóteo voltou para relatar a confiança dos tessalonicenses em Deus. Então eu quero abrir um parêntese aqui. Timóteo, ele também conheceu o Evangelho através de Paulo, foi discipulado por Paulo, agora ele foi enviado com uma responsabilidade praticamente missionária, pastoral. Timóteo foi exortar, Timóteo foi ensinar-lhes algumas coisas a respeito da vinda de Cristo, que havia dúvida na igreja sobre isso, e dizer a eles que a perseverança deles era preciosa aos olhos de Deus. E que como eles estavam sendo perseguidos, também foram todos os profetas e os irmãos, os compatriotas deles em Jerusalém. Compartilhar as experiências, fortalecer-lhes a fé.
Mas uma coisa que eu quero falar nessa aspas é o relatório de Timóteo. Meus irmãos, como é importante, quando formos enviados a uma tarefa, a uma missão por nossa liderança, mantermos um relatório real, verídico, desinfectado dos nossos achismos, desinfectado das nossas opiniões, dos nossos acrescentamentos, livre de todas essas coisas nossas. Um relatório puro, tal qual a situação foi. Isso é importantíssimo, porque tudo aquilo que acrescemos, podemos colocar como exagero. Todo exagero é mentira. Tudo aquilo que omitirmos, pecamos por omissão. Então é relatar aquilo que realmente foi, relatar aquilo que realmente é, não causar uma impressão contrária à realidade no coração da sua liderança. Isso é de extrema importância. É preciso que haja uma confiança plena. E isso é vital na obra do Senhor. Bom, se por um lado ele passou para Paulo a confiança dos Tessalonicenses em Deus, falou da resposta deles, tanto nos relacionamentos mútuos, como com relação ao ministério de Paulo. Essas notícias, então, trouxeram alegria ao coração de Paulo. Essas notícias motivaram o apóstolo. É o retrato de um exercício de realidade, de vida e de narrativa. Ele não narrou nada que estava fora da realidade. Tudo que ele narrou estava dentro da realidade. E isso é importantíssimo. Então, depois de recapitular a angústia que a igreja tinha passado, fazer um paralelo com a igreja de Tessalônica, com a igreja de Jerusalém, Paulo agora expressa confiança pelas notícias trazidas por Timóteo. A fé dos Tessalonicenses estava firme, o amor deles constante, e eles guardavam as lembranças do apóstolo. Então é mais ou menos o que está lá em Hebreus 10, versículo 21. Não, versículo 20. Versículo 19. Vamos lá, 19 em diante. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixar de congregarmos, como é de costume de alguns. Antes, que façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. É isso. É isso, essencialmente é isso. Então, o relatório provocou alegria no coração daquele apóstolo que tanto labutou, que tanto fez para que essa igreja realmente vingasse. Okay? E Paulo encerra orando pelos Tessalonicenses. A gente vai ver aqui a oração do apóstolo. A oração de Paulo aqui é um modelo definitivo de intercessão pastoral consciente em favor dos filhos na fé. É uma outra coisa que a gente não pode deixar morrer. Agora, falando a nível de liderança, nós, pastores, precisamos dobrar os nossos joelhos durante o dia, durante a noite,
para buscar a face do Senhor pela vida da igreja. Colocar os nomezinhos dos irmãos, das famílias. Lembrar das crianças, dos idosos. Buscar ao Senhor sabedoria para tratar. Buscar ao Senhor estratégias de aproximação. Buscar ao Senhor pureza para que sejamos não só uma relação, para que tenhamos não só uma relação pastor e ovelha, mas para que sejamos amigos. E eu falei isso também no primeiro capítulo, porque o Senhor Jesus lá em João 15, ele vai dizer, já não vos chamo mais servos, vos chamo amigos, porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor. E eu de tudo tenho vos dado conhecimento. Então, isso é uma coisa linda de se ver. Uma relação pastor-ovelha, uma relação de amigos. Então, ele estava preocupado em que seu povo crescesse na fé e crescesse no amor. E tal crescimento gera um desejo de estar sempre juntos, a serviço uns para com os outros. Então, o crescimento, essa consolidação, essa fé, ela gera um desejo de estarmos juntos e serviço de uns para com os outros. A gente encerra aqui essa lição. Louvado seja o nome do Senhor que a gente conseguiu fechar o capítulo 3. A gente agora, na semana que vem, parte para o capítulo 4 de Paulo aos Tessalonicenses. E, em nome de Jesus, vamos também fazer em 2 lições, para a gente então partir para o último capítulo. Eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus por você ter permanecido conosco até aqui. Convide amigos, convide familiares para participarem desse estudo. Está muito bem elaborado. A gente tem procurado dedicar um tempo à pesquisa para que você seja abençoado através do ensino bíblico. Tá bom? Deus te abençoe. Quero orar contigo para a gente encerrar aqui. Pai, nós queremos te agradecer, a Deus. Te agradecer por este momento de estudo. Te agradecer por esse momento onde a tua palavra ministrou nos nossos corações, onde nós descemos um pouquinho para águas profundas do saber e do conhecer do Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é fortaleza na angústia e conhece aqueles que em ti confiam, Senhor. Guarda então, Deus, cada homem, cada mulher, cada idoso, cada criança da igreja evangélica Crescendo em Graça, Senhor. Guarda, Pai, cada homem, cada mulher, cada idoso, cada criança, cada família, Deus, das pessoas que nos acompanham no grupo, das pessoas que nos acompanham, Pai querido, no YouTube, Senhor. Dá a eles, ó Deus, paz, dá a eles, ó Deus, alegria, dá a eles prosperidade, dá a eles saúde, Senhor, em nome de Jesus. E quando passar este momento, Senhor, de pandemia, que nós possamos nos reunir com muita alegria no Senhor. Que nós possamos nos encontrar e fazer um culto festivo, Senhor. Um culto alegre, um culto quebrantado, para que o teu nome seja glorificado, seja posto no mais alto pedestal. E nós possamos nos humilhar e te adorar, ó Deus. E te adorar, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um bom resto de semana. Lembrando que domingo a gente faz uma live ao vivo lá do templo, lá na igreja. Participe conosco. A gente está ali para quem é de Resende, no Mirante das Agulhas, no bairro Mirante das Agulhas, na rua Arnaldo Silva Duarte, número 100. E a nossa live começa às 19 horas. Tá bom? Bairro de Resende é o Mirante das Agulhas, na rua Arnaldo Silva Duarte, número 100. A nossa visão é exaltar a Deus, capacitar a igreja e ganhar o pecador. E se você se enquadra nessa visão, nós seremos uma família para você. Deus te abençoe.